Durante a audiência pública no Senado, que ouviu os jornalistas responsáveis pela divulgação dos Twitter Files Brasil, o senador Marcos Rogério enfatizou a mudança ocorrida nas comunicações após o advento da internet, em especial das redes sociais. O senador apontou: o mundo mudou. O senador disse: o mundo mudou e algumas pessoas continuam naquele mundo do passado. Marcos Rogério lembrou que foi jornalista e acompanhou a transformação. Ele disse: antigamente as pessoas se informavam pelos grandes canais de comunicação, pelos grandes jornais. O leitor, o telespectador, o ouvinte era apenas um receptor. De repente, ele sai da posição de ser um agente passivo para ser um agente ativo na comunicação a partir do advento das mídias sociais. Marcos Rogério apontou: ocorre que para algumas pessoas, para alguns segmentos, essa transformação não foi bem-vinda. O senador rebateu a narrativa de censurar para proteger a democracia, dizendo: isso, infelizmente, tem sido naturalizado em alguns argumentos como se fosse possível compatibilizar esses dois valores. O senador alertou que no Brasil há um movimento muito claro, muito nítido de controle de narrativa. Ele lembrou a CPI da pandemia dizendo: ali nós vimos a evidência disto dentro desta casa. Este foi um palco de produção de narrativas. Narrativas não são fatos. É a versão que você dá aos fatos para formar a opinião do cidadão ou para deformar a opinião do cidadão. Marcos Rogério disse: quando há liberdade, você escolhe a informação. É o cidadão, ele tem liberdade para fazer isso. O próprio cidadão, no exercício da sua cidadania plena, faz o controle. O senador afirmou: não há licença, em hipótese nenhuma, para a censura ou para o controle de narrativas, porque isso é emburrecer a sociedade. O Brasil não precisa de tutores da comunicação. O senador disse, com relação à garantia das liberdades, que é uma garantia constitucional. Elas vêm sendo, passo a passo, relativizadas. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver dignamente, liberdade de viver sem medo. Liberdade de viver sem medo. Quando você tem instrumentos do Estado Democrático de Direito, que representa a mão pesada do Estado, especialmente no campo da liberdade de expressão, você tira duas liberdades, a liberdade de expressão e a liberdade do cidadão viver sem medo. As pessoas no Brasil hoje estão com medo. Até quando nós vamos ter um ambiente como esse? Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso,
Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pela presidência dessa importante sessão. Eu quero aqui cumprimentar os dois convidados, o Michael Sullenberg e também o Davi Agape. Amor incondicional é o significado, aqui é a liberdade. E cumprimentá-los pela coragem, pela ousadia. Não é fácil se posicionar dentro de um ambiente como esse, mas é necessário. O verdadeiro jornalista, ele não se curva ao comodismo, às conveniências, e especialmente quem é do ramo do jornalismo investigativo, ele tem essa necessidade, né, de colocar à prova, de contraditar, de ir a fundo. Ele não é apenas um transmissor de conteúdo ou de informação, ele é um checador de informação. Então, eu acho que o mundo é assim, o mundo mudou e algumas pessoas continuam naquele mundo do passado. O mundo passa por uma transformação. Eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de exercer o jornalismo por alguns anos. Por 12 anos fui jornalista de TV, rádio e, enfim, no interior a gente tinha que jogar nas duas pontas. E eu peguei essa transformação. Embora todos nós sejamos muito novos, mas nós vivemos essa transformação, essa mudança de realidade. Antigamente as pessoas, e aqui o Mário Frias mencionava isso, as pessoas se informavam pelos grandes canais de comunicação, pelos grandes jornais, né? Um colunista, um editorial de um jornal, era aquilo que informava, que formava conceito, e o leitor, o telespectador, o ouvinte era apenas um receptor. De repente, esse ouvinte, esse leitor, esse telespectador, ele sai da posição de ser um agente passivo que só recebe para ser um agente ativo na comunicação a partir do advento das mídias sociais. Ele não apenas recebe, ele é também um gerador de conteúdo, se não para promover o próprio conteúdo, para contraditar, para dizer isso não é verdade, para dizer não foi bem assim. Então, ocorre que para algumas pessoas, para algumas instituições, para alguns segmentos, essa transformação não foi bem-vinda. E aí, a frase que o Michael trouxe agora há pouco aqui, que apenas para poder dizer, censurar para proteger a democracia. E isso, infelizmente, tem sido naturalizado em alguns argumentos, como se fosse possível compatibilizar esses dois valores, sabe? Então, nós estamos realmente num período desafiador e a contribuição que vocês trazem aqui é muito importante para o Brasil e para este parlamento. As acusações feitas, né, por Elon Musk e o que vocês apresentaram aqui hoje são graves.
mas eu vou repetir aqui o que já disse antes. No caso especialmente do que disse Elon Musk, até o momento são narrativas graves, mas que precisam passar pelo processo de apuração. É preciso apresentar as evidências, as provas, para que aquilo que é aparentemente grave se revele como de fato ou apenas como uma narrativa, como um conteúdo para tentar interferir na formação de opinião das pessoas. Censura ou controle de narrativas. O Brasil está vivendo esse dualismo no debate nacional. Não existe censura, afirmam alguns. Mas há um movimento muito claro, muito nítido de controle de narrativas. Aqui no Senado, o senador Girão, que estava aqui, nós participamos da CPI da Covid. Aqui estive eu, o senador Girão, o senador Flávio Bolsonaro e outros colegas senadores estivemos aqui. Ali nós vimos a evidência disso dentro desta casa. Esse foi um palco de produção de narrativas. Narrativas não são fatos. É a versão que você dá aos fatos para formar a opinião do cidadão ou para deformar a opinião do cidadão. E você trouxe aqui, David, a questão da desordem informacional, que foi um conceito que veio dos Estados Unidos, né? E aí eu digo o seguinte: quando há liberdade, você escolhe a informação. Você escolhe o meio de informação. Você escolhe acreditar ou não acreditar, checar ou não checar. É o cidadão. Ele tem liberdade para fazer isso. Não, esse canal aqui merece credibilidade. Esse canal não merece credibilidade. O próprio cidadão, no exercício da sua cidadania plena, faz o controle daquilo que serve para o que não serve. Defender liberdade significa defender, inclusive, e aí Michael disse isso aqui com muito acerto, e eu penso assim também, é defender o direito do outro dizer aquilo que eu abomino do ponto de vista da minha formação ideológica, ou religiosa, ou de outra matriz, mas é o direito dele dizer. Agora, quando isso ultrapassa a raia daquilo que é legal e daquilo que é aceitável do ponto de vista das relações, invocando aqui o contrato social de Rousseau, que é uma regra que nos acorrenta a todos, e passa a ofender o campo da honra, os crimes contra a dignidade da pessoa, que ofende a honra das pessoas. Então você tem o Código Penal, a lei, para enquadrar esse cidadão porque cometeu um crime contra a minha honra, ou porque cometeu um crime de outra natureza, mas se trata de um crime, então pune-se o crime. Mas não há aqui licença, em hipótese nenhuma, para a censura ou para o controle de narrativas, porque isso é emborrecer uma sociedade. Então o Brasil, eu repito, ele não precisa de tutores da comunicação. E eu me lembrava aqui do tempo do velho jornalismo, e eu acho que ainda alguns canais ainda o têm, né, do ombudsman, acho que essa é a palavra, ombudsman, que funciona internamente como um filtro de ouvidoria crítica interna ao próprio canal, ao próprio veículo. Mas agora a figura do ombudsman ganhou dimensão global, nacional. Alguém avoca para si o papel de corregedor da comunicação, mas com poderes maiores. Porque no caso do ombudsman profissional, ele trabalha dentro da redação do próprio veículo e inclusive publica notas condenando o conteúdo no próprio veículo, no próprio canal. Aqui não, você tem alguém que chama para si esse papel com poderes maiores, não apenas de ouvir e expor, e recomendar, mas de controlar e de censurar. Olha a que ponto nós chegamos. Então nós estamos realmente diante de um debate muito perigoso e que nós precisamos enfrentar
com muita responsabilidade. E eu tinha feito muitos apontamentos, eu vou encerrar aqui para não ser cansativo. Com relação à garantia das liberdades no Brasil, né, que é uma garantia constitucional, elas vêm sendo passo a passo relativizadas. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver dignamente, liberdade de viver sem medo. Liberdade de viver sem medo. Quando você tem instrumentos do Estado Democrático de Direito, que representa a mão pesada do Estado, especialmente no campo da liberdade de expressão, você tira duas liberdades: a liberdade de expressão, de comunicação, de manifestação do pensamento, liberdade de imprensa, e a liberdade do cidadão viver sem medo. As pessoas no Brasil hoje estão com medo. Até quando nós vamos ter um ambiente como esse? E aí concluo aqui perguntando, a única pergunta que faço a vocês. Eu li que congressistas americanos pediram informações e que iriam investigar as denúncias apresentadas por Elon Musk. Como que os senhores entendem, acham que a justiça americana ou parlamentares americanos podem ajudar nesse processo? Agradecendo a contribuição de vocês. Os americanos podem ajudar? Como? Desculpa, pode repetir? Como que é essa investigação? Primeiro, a informação de que eles teriam anunciado solicitado informações de Elon Musk e que abririam uma investigação no âmbito do Congresso americano. De que forma que essa investigação lá pode nos ajudar aqui? Primeiro eu queria dizer que eu senti muito chateado porque a gente fez um podcast em São Paulo. A gente foi para um lugar, passou 1h30 com algumas pessoas, não vou dar os nomes, e o cara me chamou o dia depois e disse que ele não vai publicar porque ele sentiu medo, né? Medo de ser livre. Incrível, né? Então tem um efeito de resfriar na sociedade. Mas eu acho que a gente é importante a gente ter colaboração. As pessoas que acreditam na liberdade de expressão, eu gostaria muito de ter como jornalista competitivo, né? Eu gostaria de ter a informação que vocês descobrem sobre o que está acontecendo aqui. Também uma coisa muito bonita de X é que traduz, né? Todas as postagens se traduz, né, de português e inglês. Agora é totalmente... Eu estou conversando com gente por todas as partes do mundo, eles não falam inglês, a gente comunica. Mas o Elon Musk disse hoje que o Congresso pediu a eles informar o que está acontecendo aqui. Os americanos nós cuidamos no Brasil, um país a gente sabe é muito importante, né? Eu amo esse país. Agora a gente entende que é seu próprio país e não tem sua própria constituição e próprias leis e tal, mas a gente pode compartilhar informação. E por isso eu acho que a gente tem muito a aprender também essa informação que o David apresentou e os relatórios e tudo isso. Eu espero que o início de compartilhar. Obrigado a você.